Amigos, bem-vindos. Ela foi o amor platônico de milhares durante os anos 80, mas, além de beleza, tinha um talento incrível, e algumas de suas músicas se tornaram grandes clássicos inesquecíveis. Fique até o final e descubra por que gravou sua música mais famosa totalmente nua, porque a banda teve que mudar de nome, como nasceram seus maiores sucessos, porque o grupo se separou e muitos outros detalhes interessantes. Este é o tributo a Susanna Hoffs e ao grupo The Bangles. Walk like an Egyptian. Slide feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull a cap. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the door. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian street. It's just another manic Monday. Oh, I know what you're gonna do to me. Feel good in your room. Every turn on lights. Do you understand? Susanna Lee Hoffs nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 17 de janeiro de 1959. Sua mãe, Tamar, era produtora de cinema e seu pai, Joshua, era psicanalista. A mãe de Susanna era uma grande amante da música e costumava passar longas horas ouvindo discos com seus filhos. Isso despertou o interesse de Susanna pela música e, desde a infância, ela começou a tocar guitarra, demonstrando grande habilidade. Susanna teve 2 irmãos, John e Jesse, um mais velho e outro mais novo que ela, todos apaixonados por música. Em 1976, Susanna se forma no ensino médio e começa a estudar História da Arte na Universidade de Berkeley, em Califórnia, além de buscar uma carreira como bailarina profissional. Durante esse período, também trabalha como assistente de sua mãe em vários filmes e faz sua estreia no cinema no filme Stone Island, de 1978. A música sempre foi uma parte essencial na vida de Susanna. Durante sua época universitária, era apaixonada por bandas de rock clássico como Pink Floyd, The Who e Led Zeppelin. Porém, em 1978, aos 19 anos, ela assistiu a 2 shows que mudaram sua vida. O primeiro aconteceu em 14 de janeiro de 1978 e foi nada menos que o último concerto da banda Sex Pistols. Alguns meses depois, Susanna foi a um show de Patti Smith e ficou tão fascinada com o espetáculo punk que presenciou que decidiu que não queria mais ser bailarina profissional. Queria ter uma banda. No ano seguinte, em 1979, Susanna fundou sua primeira banda ao lado de seu irmão mais velho, John, e um amigo dele. O projeto não durou muito, mas, como curiosidade, um de seus integrantes, David Roback, fundaria anos depois o grupo Mazzy Star, que alcançaria alguns sucessos importantes. Em 1980, determinada a formar uma banda, Susanna teve a ideia de criar um grupo exclusivamente feminino, algo incomum na época, dominada por bandas masculinas. Para isso, ela colocou um anúncio no jornal, e quem respondeu foi a baixista Annette Zilinska. Após uma conversa por telefone, Annette foi oficialmente recrutada para o grupo. Depois disso, Susanna encontrou outro anúncio no jornal em busca de integrantes femininas para uma banda. Ao entrar em contato por telefone com as interessadas, fez amizade com as irmãs Deb e Vicky Peterson, que eram baterista e guitarrista, respectivamente, e as convidou para se juntarem ao projeto. Curiosamente, essa ligação telefônica que reuniu as integrantes do grupo aconteceu em 9 de dezembro de 1980. Susanna lembra claramente dessa data porque foi no dia seguinte ao assassinato de John Lennon. Depois que as 4 novas amigas se reuniram, começaram a ensaiar na garagem da casa de Susanna e a buscar um som original. Elas se apresentaram juntas pela primeira vez em 1981, usando o nome The Colors. Pouco tempo depois, mudaram o nome do grupo para The Bangles e começaram a tocar em bares e pequenos locais de Los Angeles. Nessa fase, sua música era uma mistura de rock com influências dos ritmos dos anos 60. Em 1981, o grupo gravou seu primeiro single. A música não chegou às paradas mais importantes, mas chamou a atenção da gravadora Faulty Products, que lhes ofereceu um contrato para suas primeiras gravações profissionais. Muito animadas, as amigas começaram a preparar novas canções e, em pouco tempo, já tinham algumas prontas para lançamento. No entanto, descobriram que uma banda de Nova Jersey já havia registrado o nome The Bangs e proibiu que elas o usassem sem pagamento. Diante disso, as integrantes decidiram mudar de nome, testaram
Tentaram várias opções, mas nenhuma parecia boa o suficiente. Até que o engenheiro de som holandês que trabalhava no disco, Eric Beiser, sugeriu misturar o nome atual, The Bangs, com o de uma de suas bandas favoritas, The Beatles. E assim surgiu o nome definitivo, The Bangles, que também significa pulseiras ou braceletes em inglês. Em 1982, elas lançaram um pequeno disco com suas primeiras 5 músicas. No entanto, o trabalho não fez sucesso. Curiosidade, um EP é um disco com mais músicas que um single, mais menos que um álbum completo. Nesse período, a baixista Annette Zilinska anunciou às companheiras que deixaria o grupo para se juntar a outra banda. Apesar desse obstáculo, Susanna Hoffs não desistiu. No meio de 1983, The Bangles recrutou sua nova integrante, a baixista Michael Steele, e se preparou para lançar seu primeiro álbum de estúdio oficial. O disco, intitulado All Over the Place, foi lançado no mercado em 23 de maio de 1984. Esse disco também não teve sucesso, mas tem 3 curiosidades muito importantes. Primeiro, conseguiu chamar atenção o suficiente para que Cyndi Lauper as convidasse para abrir seus shows. Depois, o álbum também fez com que o famoso Prince se interessasse por elas e oferecesse dar uma de suas músicas para o novo álbum. E como curiosidade final, no videoclipe da música Going Down to Liverpool, podemos ver o famoso ator Leonard Nimoy, que faz o papel do mal-humorado chauffeur da banda. Se vocês estão se perguntando como aconteceu essa colaboração inesperada, aqui vai um dado pouco conhecido. Susanna Hoffs morava no mesmo bairro que o ator Leonard Nimoy, suas famílias eram amigas e, na infância, ela chegou a frequentar o jardim de infância com os filhos dele. A participação no videoclipe foi um favor e uma forma de apoiá-las. Tremenda informação, não é? Depois disso, as meninas se dedicaram intensamente ao segundo álbum, um processo que levou quase um ano. Durante o verão e o outono de 1985, deram os toques finais no trabalho, que foi lançado em 2 de janeiro de 1986 com o título Different Light. Dessa vez o esforço valeu a pena e o disco foi um sucesso absoluto. O primeiro single lançado foi Manic Monday, escrito por Prince, que se tornou o primeiro grande hit da banda, alcançando o 2º lugar na Billboard e no ranking do Reino Unido. Este álbum também produziu outros 4 singles de sucesso. Nas músicas If She Knew What She Wants, Walking Down Your Street, Following e a muito bem sucedida Walk Like an Egyptian. Esta última se tornou a canção de maior sucesso do disco, alcançando o 1º lugar na Billboard em 20 de dezembro de 1986, além de entrar no top 10 em países como Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Espanha, Suíça e Austrália. Walk like an Egyptian. Slide feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull like that. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. Para os amantes de detalhes, aqui vai uma curiosidade. A famosa música Walk Like an Egyptian não foi escrita por nenhuma das integrantes do Bangles, mas sim por um colaborador chamado Liam Sternberg. Ele contou que a inspiração para a canção surgiu enquanto atravessava o Canal da Mancha em um barco. A embarcação balançava fortemente sobre as águas agitadas por alguns minutos, e os passageiros caminhavam com muito cuidado, movendo os braços desajeitadamente enquanto tentavam manter o equilíbrio. Sternberg achou aqueles movimentos muito engraçados e lembrou das representações de figuras humanas nas paredes dos templos egípcios. Ele anotou algumas frases em seu caderno e mais tarde naquela noite escreveu a música. Muito curioso, não é? Deixe seu comentário aqui abaixo. Bangles tinham conseguido. Haviam se tornado uma banda de sucesso formada exclusivamente por mulheres e levaram suas músicas ao topo das paradas. Da noite para o dia ficaram extremamente famosas e eram admiradas tanto por seu talento quanto por sua beleza. Embora todas as integrantes
integrantes fossem bonitas, Susanna Hoffs costumava chamar mais atenção e era a mais procurada durante entrevistas, o que às vezes gerava incômodos ou pequenas discussões entre as integrantes. Como curiosidade, Susanna era a mais baixa do grupo, com 1,57 m de altura. Como acontece em toda a banda, havia diferenças de opinião. Após o lançamento do segundo álbum, a baterista Debbie Peterson ficou chateada porque, durante a gravação de Walk Like an Egyptian, todas cantavam um verso, menos ela. Além disso, ela reclamava que os produtores optaram por usar uma caixa de ritmos eletrônica em vez de bateria, o que reduziu ainda mais sua participação na faixa, restando apenas alguns poucos vocais de apoio. Debbie ficou tão irritada que chegou a cogitar sair da banda. No entanto, após uma reunião, as integrantes tentaram resolver suas diferenças e começaram a trabalhar no terceiro álbum. Em 1987, Susanna Hoffs protagonizou uma divertida comédia chamada The All-Nighter, Uma Noite de Loucuras. O filme foi dirigido por sua mãe, Tamar, e embora as críticas não tenham sido muito favoráveis, Susanna sempre disse que adorou a experiência de filmá-lo. E além disso, os fãs de Susanna tiveram muito a agradecer a esse filme, pois nele puderam ver a bela e sensual cantora de uma forma que deixou muitos enlouquecidos. Aqui está um pequeno trecho. Em outubro de 1988, chega ao mercado o terceiro álbum da banda, intitulado Everything, que, assim como o anterior, alcança um enorme sucesso em vendas. Graças a músicas como In Your Room, Be With You, I'll Set You Free e o super sucesso mundial Eternal Flame. Sem dúvida, o maior sucesso desse álbum foi a bela balada Eternal Flame, que chegou ao primeiro lugar da Billboard nos Estados Unidos em 1º de abril de 1989 e também alcançou o topo das paradas em países como Reino Unido, Austrália, Bélgica, Países Baixos, Noruega, Portugal, Suécia e Irlanda, tornando-se um verdadeiro fenômeno mundial. E você, onde estava em 1989? Deixe seu comentário abaixo e conte também de onde está nos assistindo. Sobre essa grande canção, existem algumas curiosidades interessantes que valem a pena conhecer. Eternal Flame foi escrita por Susanna Hoffs junto aos compositores Billy Steinberg e Tom Kelly, que já haviam criado grandes sucessos como True Colors para Cyndi Lauper e Like a Virgin para Madonna. Durante uma sessão de gravação, Susanna contou a Billy que as integrantes da Bangles haviam visitado Graceland, em Memphis. Ao chegarem ao túmulo de Elvis Presley, viram uma chama que supostamente deveria permanecer sempre acesa, a Eternal Flame, chama eterna, mas naquele dia chuvoso, ela estava apagada. Ao ouvir essa história, Billy Steinberg lembrou que, quando criança, seus pais o levavam a uma sinagoga onde havia uma chama vermelha acesa o tempo todo. Ele ficou impressionado ao pensar que aquele fogo nunca se apagava. Inspirado por essa metáfora, ele sugeriu a Susanna que transformassem essa ideia em uma música. Poucas horas depois, a letra estava pronta, dando origem a um dos maiores clássicos da Bangles. Uma das anedotas mais curiosas e inusitadas sobre este álbum é a história por trás da gravação de Eternal Flame. O produtor do disco, David Sigerson, contou a Susanna Hoffs que há pouco tempo havia trabalhado com a famosa cantora Olivia Newton-John e que ela tinha um segredo para que suas gravações soassem melhor: gravar completamente nua no estúdio. No início, Susanna achou que fosse uma brincadeira, mas depois de refletir, pensou que talvez houvesse um fundo de verdade nisso. A ideia de estar vulnerável e livre, como se estivesse nadando sem roupas, poderia transmitir uma emoção especial à música. Então, ela decidiu tentar. A gravação de Eternal Flame aconteceu nos estúdios Ocean Way, em Los Angeles, e de fato, Susanna Hoffs gravou a música completamente nua. O resultado foi incrível, e todos ficaram extremamente satisfeitos, já suspeitando que seria um grande sucesso. Porém, depois dessa gravação tão peculiar, o produtor David Sigerson revelou a Susanna que toda a história sobre Olivia Newton gravando nua era uma completa mentira. Ele havia inventado tudo como uma brincadeira. Embora tenha ficado um pouco irritada no início, Susanna percebeu que a música
música havia ficado tão boa que decidiu adotar essa abordagem para a maior parte do álbum. Sendo supersticiosa, temia que as canções não tivessem o mesmo sucesso se mudasse a fórmula. Que história curiosa! O que você acha dessa anedota e qual é a sua música favorita da banda? Deixe nos comentários. Apesar do sucesso de seus álbuns, a relação entre as integrantes do Bangles se tornava cada vez mais complexa e as diferenças aumentavam. Havia muito estresse entre elas e, como todas escreviam e tocavam instrumentos, nem sempre estavam satisfeitas com os espaços que tinham em cada disco. Por exemplo, em seu grande sucesso Eternal Flame, apenas Susana canta e o acompanhamento musical, embora bonito, é simples, não permitindo que nenhuma das integrantes do Bangles demonstrasse seu virtuosismo musical. Por essa razão, embora estivessem felizes com a música e soubessem que seria um sucesso, ficaram com um certo gosto amargo a respeito. Em 10 de junho de 1989, Debbie Peterson se casou com um engenheiro de som do grupo, mas nem Susana nem Mick compareceram ao casamento, o que demonstra o desgaste da amizade. Naquele momento, boa parte do problema era que, embora todas as integrantes escrevessem e cantassem, o fato de que as músicas interpretadas por Susanna Hoffs tivessem feito mais sucesso e de que a maioria do público a visse como a vocalista principal e a favorita dos fotógrafos incomodava as demais integrantes. Também David Peterson acreditava que Susana estava explorando demais seu lado sexy ou sexual e que não se interessava tanto pela música, algo que Susana negava. Além disso, o fato de Susana receber um pouco mais de dinheiro por ser a autora de vários dos maiores sucessos do grupo também causou algum desconforto. Mas no final, o que precipitou a separação, de acordo com Susana, foi o cansaço. Elas estavam exaustas uma da outra e já não pareciam tão felizes. Por essa razão, depois do terceiro álbum, em setembro de 1989, o Bangles decidiu se separar. Em 1991, Susana lançou seu primeiro álbum solo, intitulado When You're a Boy, e obteve um sucesso menor com a música My Side of the Bed. When I was on the phone talking to you on my side of the bed. Em 1993, Susana se casou com o diretor de cinema Jay Roach. Ele não era judeu, mas converteu-se à fé judaica para se unir à cantora. Em 1995, Susana teve seu primeiro filho, Jackson, e 3 anos depois teve o segundo, Sam. Em 1996, a cantora lançou seu segundo trabalho como solista, intitulado Susanna Hoffs, e obteve algum sucesso com o tema All I Want. Now I'm sleeping in the dark, dreaming of the start. All I wanna do is make you listen, keep wonder wishing. From now on. Em 1997, Susana participou do filme Austin Powers, dirigido por seu marido, e também gravou uma música para a trilha sonora. Em 1998, Susana se reencontrou com suas ex-companheiras de banda, saíram para jantar, conversaram, resolveram as diferenças e decidiram voltar a gravar juntas. Em 2003 e 2011, lançaram o quarto e quinto álbuns, mas sem alcançar o mesmo sucesso da primeira fase do grupo. E atualmente Susana tem 64 anos, se mantém ativa em diversos projetos e segue sendo convidada a cantar seus grandes clássicos dos anos 80 em programas de televisão e outros palcos. Costumam elogiar o quanto ela ainda é bela apesar do passar do tempo, e sua beleza e carisma parecem não diminuir, como se sua chama fosse eterna. Bem, amigos, este foi o tributo a Susanna Hoffs do grupo Bangles. Deixe nos comentários o que você acha dessa diva dos anos 80 e sobre quem você gostaria que falássemos em futuras edições. E assim encerramos mais um vídeo. Te aguardo no próximo. Até lá!